Olá, como vai? Muito boa noite para você. Homens são presos suspeitos de agressão, cárcere privado e estupro em Patos de Minas. Idoso é indiciado por espiar adolescentes em banheiro de comércio utilizando um buraco oculto em parede. Na edição desta sexta-feira, a gente também vai mostrar. Inscrições para concurso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas entram na fase final. Menos de 30% dos bacharéis em Direito conseguem aprovação no exame da OAB. Mais do que saber usar. Oficina ensina o caminho para o mundo digital mais consciente. Queimada destrói cerca de 1.000 metros quadrados na Mata do Catingueira, em Patos de Minas. O lançamento da campanha-chave do carro premiado do Lions Giovannini. Dia Mundial do Teatro celebra a arte que emociona, provoca e transforma gerações. Célio Humberto é eleito novo presidente da Copatos. Eleição aconteceu nesta sexta-feira. Agora no NTV News. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Na noite de ontem, um homem foi preso, suspeito de cometer um roubo a uma residência no bairro Cristo Redentor. Na tarde de ontem, por volta de 16h20, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma residência no bairro Cristo Redentor, onde havia ocorrido um roubo. Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima de 39 anos em estado de choque. Ela estava com grande dificuldade de relatar o que havia ocorrido, e de maneira bem precária ela falou que o indivíduo que estava deitado no quarto escutou um forte barulho vindo da sala de estar da residência e que, ao chegar nesse local, deparou com o indivíduo. Esse indivíduo estava indo em direção a um celular que estava carregando e, ao perceber a chegada da vítima, ele, de posse de uma faca, realizou ameaças de morte, falando que pegaria aquele telefone. Após subtrair o telefone, levando também lá uma carteira de uma CNH e um cartão de crédito, o indivíduo fugiu. Em razão do estado de pânico da vítima, os policiais não conseguiram colher maiores informações, mas mesmo assim foi iniciado diligências para levantamento de imagens. Foram levantadas imagens desse autor, com câmeras de residências próximas, e ao ser apresentado para a vítima, alguns minutos após que essa vítima já havia se acalmado, ela reconheceu aquele como autor. Os policiais também, ao visualizar as imagens, reconheceram o autor. Ele tem um autor de 27 anos, ele tem diversas passagens no meio policial por vários tipos de crimes, principalmente os crimes contra o patrimônio. Então esse indivíduo ele foi identificado. Durante o atendimento, a vítima começou a receber mensagens que indicavam que estavam sendo realizadas compras do cartão de crédito dela. Os policiais deslocaram até algumas empresas e conseguiram imagens e confirmaram que o autor do roubo estaria fazendo essas compras no cartão da vítima. Por fim, após diversas diligências em diversos locais frequentados por esse indivíduo que encontra-se em situação de rua, a Polícia Militar conseguiu localizá-lo nas proximidades do bairro Jardim Paulistano, próximo à casa de prostituição. Ao ser preso e questionado, o autor ele confessou a prática, assumiu que era ele o responsável pelo crime, porém ele não indicou o destino de nenhum dos objetos que ele havia subtraído. Fica a situação desse caso, Ele invadiu a residência, assustou a mulher, mas já é bastante conhecido no meio policial referente a diversos crimes, Sim, ele tem diversas passagens, principalmente com crimes voltados para o patrimônio, Ele é autor de furtos, de roubos, tem envolvimento com droga, então, assim, no momento que os policiais visualizaram as imagens, que foram colhidas lá nas câmeras, eles já conseguiram de imediato identificar o autor, por se tratar de indivíduo com diversas passagens. A Polícia Civil concluiu nesta semana um inquérito que apura um caso de importunação sexual em Rio Paranaíba. Um homem de 66 anos foi indiciado após ser flagrado utilizando um buraco escondido na parede para observar adolescentes dentro de um banheiro de um estabelecimento comercial. De acordo com as investigações, a abertura ficava entre o depósito e o sanitário, parcialmente encoberta por objetos. A polícia apurou que o suspeito se deslocava até este local sempre que as vítimas menores de idade utilizavam o banheiro. O caso foi revelado após a análise de vídeos, áudios e depoimentos de testemunhas que confirmaram a existência deste buraco e relataram estranheza em relação à conduta recorrente deste idoso. 2 homens foram presos no final da manhã desta sexta-feira em Patos de Minas. Eles são suspeitos de envolvimento em um crime que reúne denúncias de agressão, cárcere privado e estupro.
Na manhã dessa sexta-feira, a Polícia Militar recebeu uma informação de que uma mulher de 40 anos estaria sendo mantida, inicialmente a informação é que ela estaria sendo mantida em cárcere privado numa residência no Alto da Serra. Ao deslocar até o local, os policiais fizeram o chamado dessa residência, que estava com os portões de acesso todos trancados, fizeram o chamado lá por alguns minutos, e os moradores, os frequentadores desse imóvel, num primeiro momento não quiseram abrir. Após a insistência, a chegada de mais equipes, esses moradores realizaram a abertura do portão e ao ingressar no imóvel, nós constatamos que haviam 3 pessoas. Uma mulher de 40 anos, que era a indicada na denúncia, que estaria sendo mantida em cárcere, um autor de 46 anos e um outro de 37. Após ela ser afastada desses 2 homens, para um local mais reservado, e ser questionada, ela informou que ela possui uma relação amorosa esporádica com esse autor de 46 anos, que na data de ontem, por volta das 19 horas, ele convidou ela a ir até a sua residência para que eles participassem de uma festa lá. Ela chegou no local, haviam outras pessoas, supostamente amigas do autor, do seu companheiro ali esporádico. Nesse local, com essas pessoas, segundo ela, eles ingeriram bebida alcoólica, fizeram uso de droga. Em um determinado momento, o autor de 46 anos, ele adotou uma postura bem agressiva, que fez com que, segundo o relato da vítima, os frequentadores do imóvel saíssem do local. Segundo ela, em razão desse comportamento agressivo, ela manifestou interesse de também ir embora, sair do local. Porém, esse indivíduo teria recusado que ela saísse, não permitiu que ela saísse. Segundo ela, após a saída de todas as outras pessoas, permaneceram na residência ela, o autor de 46 e um outro autor de 37. Segundo ela, em um determinado momento, esse autor obrigou que ela fosse até um quarto na residência, lembrando que as residências do Alto da Serra são casas pequenas, sem laje, apenas com forração. Então ele obrigou que essa mulher fosse até esse quarto. Segundo ela, lá no quarto, ele, contra a sua vontade, obrigou que ela fizesse sexo oral. Ela tentando negar o ato sexual, ela foi agredida por esse indivíduo. Ele utilizou um bastão de madeira, desferiu golpes contra os braços da vítima. A vítima apresentava hematomas compatíveis com essa agressão relatada. Ele utilizou também uma faca de grande porte para ameaçar a vítima. Fez ameaças de morte contra ela se ela tentasse sair do local, se ela tentasse interromper o ato sexual. Durante essa ação, ele tomou o aparelho telefone da vítima, impedindo que ela fizesse contato com qualquer outro. Aí, segundo ela, agora pela manhã, após o momento que ela percebeu que ele estava adormecido, ela conseguiu pegar o telefone e mandar mensagem para a irmã pedindo socorro. Essa irmã, por sua vez, fez contato 190. Por fim, nós tivemos a prisão de 2 indivíduos. O de 37 anos, apesar do relato da vítima de que ele não participou de nenhum ato concreto, ele permaneceu no imóvel durante todo o período que o crime aconteceu. O razoável seria que ele, de alguma maneira, tivesse intervido naquela situação e nada fez. Então ele vai ser apresentado para o delegado para ser verificada essa conduta dela e o favorecimento que isso pode ter levado ao crime. Então, por fim, 2 indivíduos presos. A vítima foi socorrida para o hospital regional, onde vai passar por atendimento. O aparelho telefônico do autor, que durante a ação, durante o estupro, produziu vídeos e provavelmente encaminhou para alguém, segundo a vítima, foi apreendido e foi acionado também a perícia técnica que vai comparecer ao local lá para fazer os trabalhos. Aí, o Sargento Pérez falando dessa ocorrência. Depois do intervalo aqui no News, Museu de Portas Abertas recebe 2ª edição da Batalha do Vibrânio. E menos de 30% dos bacharéis em Direito conseguem aprovação no exame da OAB. Acontece agora à noite a 2ª edição da Batalha do Vibrânio, que faz parte do projeto Museu de Portas Abertas. A repórter Débora Xavier foi até o local do evento. Nesta sexta-feira, o Museu de Portas Abertas recebe uma programação cultural repleta de interação, muita expressão artística. E aqui ao meu lado está o professor Berthier. Professor, vamos falar o que vai acontecer hoje, o que serão essas atividades? Hoje no museu vai ter batalha de rima e batalha de tinta. A batalha de rima é onde que os MCs fazem improviso na hora e duelam entre si até chegar na grande final.
E a batalha de tinta, enquanto está rolando esse evento, os artistas vão estar pintando e o público vota no final quem foi aí que desempenhou melhor durante esse tempo. E essa programação já está começando agora, então o pessoal aí de casa que quiser vir participar, dá tempo ainda, né? Bertier, é a segunda edição desse evento, né? Isso, é a segunda edição, é a Batalha do Vibrânio, dessa vez de uma forma especial, que é junto com os alunos da Escola Paulo Borges, que trabalhou aí todo na coordenação do evento, fazendo ecobags, confeccionando os troféus, os flyers dos eventos. Então, fizeram essa mobilização e estão aí na disciplina de produção cultural e comunicação. Uma programação aí que fortalece, né, a nossa cultura e também estimula novos artistas. Sim, sim. É importante também, além de fortalecer a cultura hip hop, é um evento aí que vai trazer a comunidade, trazer a juventude para dentro do museu. Então, foi através do Museu de Portas Abertas, que é um projeto que o museu tem, que a prefeitura tem aí, onde abre espaço para os artistas fazerem eventos culturais. Então, vamos fazer essa chamada para o pessoal de casa vir para cá ainda, né? Aproveitar esse momento cultural. Vem prestigiar arte e cultura, muitos artistas bons e fortalecer aí também os alunos aí que estão aí na produção desse evento. Obrigada pelas informações. Valeu, sucesso. Obrigado. Volto com você, Odair. Obrigado, Débora, pelas informações. A aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil segue sendo um desafio para bacharéis em direito no país. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, menos de 30% dos inscritos conseguem aprovação a cada edição, considerando as duas fases do exame. Os números chamam a atenção e levantam um questionamento frequente entre os formandos. Por que tantos candidatos ficam pelo caminho, mesmo após anos de graduação? Especialistas apontam que a dificuldade da prova está relacionada a uma combinação de fatores. Entre eles, a extensão do conteúdo programático, o alto nível de detalhamento cobrado e, principalmente, o perfil interpretativo das questões, diferente de avaliações baseadas apenas na memorização. O exame exige leitura atenta, domínio técnico e a capacidade de identificar exceções e nuances das normas jurídicas. Hoje são quase 2.000 cursos em operação no país e foi necessário uma prova para fazer uma aferição técnica mínima para o exercício da advocacia, evitando prejuízos para a sociedade. O advogado, ele é a voz do cidadão no âmbito do Poder Judiciário. Então, se você tem profissionais que não têm uma qualificação técnica e humanística para poder enfrentar esses desafios, isso poderia trazer muitos prejuízos para a sociedade com o exercício da advocacia por pessoas que não têm aí condições suficientes. Nossa reportagem foi até o Centro Universitário de Patos de Minas, onde o curso de Direito possui o selo OAB Recomenda, reconhecimento concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil às instituições com alto padrão de qualidade no ensino jurídico. Vamos entender o que faz do Unipan uma referência na preparação de alunos para o exame da ordem. Você ter professores, mestres e doutores com atuação na área, com vivência para poder transmitir isso para os alunos, você ter ambientes simulados, como nós temos aqui o Tribunal do Júri, sala de audiência simulada, escritório modelo, além de salas de aula climatizadas, tudo isso contribui para que a gente possa ter uma formação sólida e uma formação também humanística desses alunos. O curso de Direito do Unipan, há mais de 12 anos, ele recebe o selo OAB Recomenda e é considerado uma das instituições que mais aprovam no temido exame de ordem no Brasil. Eu acredito que a nossa média ela está acima de 50% dos alunos que estão fazendo, estão sendo aprovados, e esses alunos são aprovados antes mesmo do final do curso, já que atualmente é possível o aluno realizar o curso no último ano da faculdade. Aqui no Unipan tem as salas chamadas de escritório modelo, onde os alunos utilizam elas para poder treinar, ou seja, já colocar em prática tudo aquilo que acontece em sala de aula. Diversas salas têm nomes para quem é especializado ali em alguma área específica, né? E por isso tem esse escritório modelo para ajudar o aluno já ir direto
do que é aprendido na sala de aula para ser colocado em prática. Nós conversamos com 2 alunos, um que ainda vai realizar a prova da OAB e outro que já passou por essa prova da OAB. E eles contam a experiência de quem ainda vai realizar essa prova e de quem já passou por essa prova. Quando se fala na preparação para a prova da OAB, muitas pessoas acreditam que ela começa no fim do curso ou até às vésperas da prova, mas isso não é verdade, né? Cada professor, cada trabalho, cada atividade que é desenvolvida ao longo da graduação fazem parte dessa preparação. A OAB nos exige esse raciocínio jurídico que é desenvolvido pelos 5 anos de faculdade. E por isso a faculdade tem um papel tão essencial, não só pelo conteúdo teórico que nos é ensinado, mas também pela forma que nos ensina a operar no mundo jurídico, por meio de estágios, análise de casos concretos, audiências simuladas, que nos prepara para a nossa futura profissão, que já está muito próxima, e também dos requisitos que são exigidos do momento do exame. Eu diria que a prova do OAB ela é um reflexo do que o aluno consegue fazer durante a graduação. Aqui na Unipam a gente tem a possibilidade de construir uma base muito forte nas principais matérias que são cobradas em peso na OAB, isso facilita bastante. E a instituição nos proporciona também condições de estudar por conta própria. A gente tem uma ótima biblioteca à disposição e, somado ao esforço do aluno, a OAB se torna um desafio não fácil, mas também não impossível. Com certeza, não só eu, mas também muitos outros alunos do nono período, não só esse ano, mas também nos últimos anos aí, conseguiram ser aprovados antes mesmo de completar a graduação. Os alunos destacam a importância do Centro Universitário de Patos de Minas na formação e na preparação para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A Unipam tem um papel essencial, porque aqui a gente tem aulas de práticas desde os períodos anteriores a provas, prática trabalhista, prática civil, prática penal. Isso nos coloca muito próximo à prova. Desde o primeiro ano de faculdade também são realizadas audiências simuladas, então o papel realmente é muito essencial. Os professores também sempre nos enviam listas de questões, nos enviam roteiros. A gente tem uma biblioteca, tanto virtual quanto a biblioteca física, com um acervo literário imenso, e isso nos ajuda muito a estarmos mais prontos no dia da avaliação. A minha prova eu fiz ela na disciplina Direito Penal, que vai envolver mais a parte do crime, aí, processo penal, direito penal. Eu consegui uma nota boa, acima de 90%, considerada alta, e foi desafiador, envolveu muito esforço. Estudei para a primeira fase, depois estudei durante 2 meses para a segunda fase e consegui a aprovação. Diante desse cenário, a orientação é que os candidatos invistam em revisões sistemáticas, resolução de exercícios e simulações em tempo real. A combinação entre teoria e prática, aliada ao controle emocional no dia da prova, pode ser decisiva para aumentar as chances de aprovação em um dos exames mais desafiadores do país. A minha dica é que a formação de um bom jurista, a formação de um bom advogado, não se dá com Netflix, não se dá com internet. A formação de um bom jurista, um bom aluno, é aquele que bota a testa no texto, ou seja, é aquele que faz muita leitura, é aquele que acaba seguindo as orientações dos seus mestres durante o curso e aquele que pratica muito. Então, quem muito faz leitura, quem pratica muito, com certeza vai ter êxito, seja no exame da OAB, seja profissionalmente. A seguir, mais do que saber usar, oficina ensina o caminho para um mundo digital mais consciente. Tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana e você vai ver que queimada destrói cerca de 1.000 metros quadrados na Mata do Catingueiro, em Patos de Minas. Fala
Fala, turma, o Minuto Unipan tá on e eu já tô oficialmente em clima de Fenamilho. Se prepara porque os nossos 60 segundos prometem, hein? Então, valendo! Vocês viram que já saiu o spoiler das atrações da Vila Unipan na Fenamilho? Ariel B, Sara Leonel, Flex, Diana e Beta, Patrick DJ e Dusty DJ. Vai ser o puro suco do entretenimento. E essa semana nós entregamos emoção com as cerimônias do Jaleco, viu? É um rito de passagem para os nossos alunos da área da saúde começarem as aulas práticas. E é daquele jeito, rola choro, riso e muito orgulho. Para os colaboradores, rolou a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho. Na programação, palestras, mesa redonda e até um dia especial com atendimentos dos nossos alunos. Integração total do time Unipan. Pronto, tá entregue. Obrigada pela sua companhia nesse minutinho. Lari Cacheta pro Minuto Unipan. Beijo pra vocês. Fui! Não basta saber ligar o computador ou entrar nas redes sociais. Nesta quinta-feira, uma oficina foi além do básico e colocou em pauta um tema essencial para os dias de hoje, o letramento digital. A oficina de letramento digital reuniu participantes interessados em ampliar seus conhecimentos no universo tecnológico de forma crítica e consciente. Mais do que ensinar a mexer em computadores, celulares ou navegar na internet, a atividade teve como objetivo desenvolver habilidades essenciais para o mundo conectado. A atividade de hoje é a palestra Letramento Digital, voltada para pais, educadores interessados nesse tema que é de fundamental importância hoje na atualidade. Nós vamos falar sobre o ECA Digital, que é um tema, que tá aí atual e todos os pais, professores estão querendo saber, e sobre a importância da implementação, por exemplo, da BNCC Computação na rede pública de ensino, na rede privada, que é um direito do cidadão, do estudante, ter acesso a esse tipo de formação. Então, desde pedir um Uber, por aplicativo, a gente faz compras, então o nosso mundo digital está posto aí, então não tem como a gente voltar atrás. A iniciativa reforça a importância do letramento digital como ferramenta fundamental para a cidadania, especialmente em um cenário onde a informação circula de forma rápida e nem sempre confiável. Quando a gente fala de aprendizagem do conhecimento tecnológico, é algo muito amplo. Nós estamos falando de um ecossistema. Então, assim como a educação é um ecossistema complexo, a tecnologia também. Então, para ensinar tecnologia, a gente não precisa ensinar tudo, não precisa saber tudo. Não, pequenas iniciativas que são realizadas nas escolas são práticas pedagógicas que ensinam o uso correto da tecnologia. Tem que aprender, né? Vamos mudar de assunto. Na manhã dessa sexta-feira, um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas no Parque da Mata do Catingueiro. A área queimada foi de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Já se aproxima de 2 anos desde a reforma da Mata do Catingueiro, área que historicamente sofreu com queimadas. A expectativa após a revitalização era de que os incêndios deixassem de ocorrer no local. No entanto, a área voltou a registrar um novo foco de queimada. Com a atuação do Corpo de Bombeiros e o apoio de brigadistas da Prefeitura, a situação foi controlada. O Parque da Mata do Catingueiro é muito comprido, ele é extenso. E a entrada é numa extremidade. Esse incêndio foi na outra extremidade, foi bem na ponta oposta à entrada do parque. O local onde ocorreu o incêndio está sendo feito um trabalho de... estão roçando o capim, porque o capim começou com o período chuvoso, o capim cresceu bastante, e eles estão roçando esse capim, então a área lá onde houve um incêndio é uma área que o capim foi roçado e está começando a secar. Então a gente não sabe o que iniciou esse incêndio, mas assim, ele começou na borda da pista de caminhada em direção ao interior da mata. Os próprios brigadistas do parque conseguiram fazer o combate, Tinha caminhões-pipa da prefeitura também lá nos trabalhos. Quando o bombeiro chegou ao local, o incêndio estava controlado. O bombeiro atuou juntamente com o pessoal da brigada e da prefeitura no sentido de fazer o que a gente chama de rescaldo, que é molhar bastante o local onde o incêndio ocorreu, principalmente na divisa entre a área que queimou e a área que não queimou, que é onde tem o risco muito grande da vegetação começar a queimar espontaneamente, com o avançar do dia. A área queimada foi de
aproximadamente, né, uma área estimada de 1.000 metros, mas não é a área de vegetação nativa, é o capim, né, que ele tomou conta de toda aquela região. Agora o pessoal está fazendo replantio e está fazendo também a questão de proteger aquela muda que nasce espontaneamente. Mas a área que queimou não teve assim, maiores prejuízos para o parque em função de vegetação. Foi mais as capim que estava sendo até podado mesmo. O Corpo de Bombeiros alerta que este período, marcado por temperaturas instáveis, é propício para o surgimento de novos incêndios. Nós estamos chegando no final do mês de março, então assim, geralmente período chuvoso, né, ele começa agora a dar uma diminuída, né, o mês de abril é um mês de transição, né, entre período chuvoso e período de estiagem. Maio nós já consideramos estiagem, então mês de abril vai ficar aí, a gente vai ter tanto ocorrências relacionadas ao período chuvoso, tempestades, inundação, né, alagamentos, e também ocorrências de incêndio em vegetação no mesmo dia. Então a gente até aproveita para orientar a população, né, a começar a se preparar aí. Aquele mato que cresceu no lote vago, agora já chegou no limite do crescimento, é hora de começar já a pensar em roçar esse mato ou capinar, né? Para que a gente não tenha aí no próximo mês aí as ocorrências conhecidas aí de incêndio em vegetação. Se você fosse lembrar, ao longo dos últimos 10 anos, né? Pelo menos é o meu tempo de lembrar dessas queimadas frequentes. Durante os últimos 10 anos, aquela é uma região que todos esses últimos 10 anos, sempre nessa época, quando o tempo começa a ficar mais seco, é atingida por incêndios, é atingida por, inclusive, incêndios criminosos. Boa parte daquela mata se acabou dessa maneira, né, por incêndios que do nada começam a acontecer ali. Olha que a gente ainda nem está naquele período mais seco, começa ali a partir de final de maio para junho, né? Mas vamos saber como é que fica o tempo nesse último final de semana do mês de março. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam tendência de céu com poucas nuvens e temperaturas amenas no fim de semana. A umidade relativa do ar registra 50%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 16 e máxima de 28 graus. E no domingo, variam de 16 a 27. Em Lagoa Grande, no sábado, de 18 a 29 e no domingo, de 18 a 28 graus. No sábado, em Serra do Salitre, de 15 a 27 e no domingo, de 16 a 26. Em Presidente Olegário, de 16 a 29 graus no sábado e de 16 a 28 no domingo. No sábado, em Monte Carmelo, de 16 a 29 e domingo, de 17 a 28 graus. Em João Pinheiro, no sábado e no domingo, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em instantes, aqui do News, o lançamento da campanha Chave do Carro Premiado do Lions Giovannini. E a gente fala do Dia Mundial do Teatro, que celebra a arte que emociona, provoca e transforma gerações. O Lions Giovannini lançou mais uma edição da tradicional campanha Chave do Carro Premiado, com o objetivo de arrecadar recursos para projetos sociais que são desenvolvidos pela entidade. A ação consiste na venda de chaves simbólicas. Quem adquirir participa do sorteio de um veículo. A chave premiada é a que abre o carro. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção e ampliação das iniciativas sociais do clube, que atendem diversas demandas da comunidade. É um momento muito especial para nós, que é uma das nossas principais campanhas de arrecadação de recursos para as atividades fins do Lions. Cria aí em torno de 1.030 chaves e coloca junto essas chaves nas caixinhas bonitinho, e a gente pega a chave original e lança juntamente com essa outra chave, para que a gente consiga fazer de forma mais clara possível e realista, para dar veracidade no trabalho que a gente faz em relação a essa campanha de sorteio da chave. A
partir desse lançamento de hoje, nós vamos começar a efetuar as vendas dessas chaves. Então nós estamos aí com 1.050 chaves no total, com a chave original, e essas chaves elas serão vendidas pelos companheiros leões a partir do preço de R$160 cada chave. Os interessados podem procurar o Lion Giovannini na Avenida Continental, bairro Boa Vista, para adquirir as chaves e colaborar com a causa. Além da chance de ganhar um carro, quem participa ajuda a transformar vidas por meio de projetos sociais importantes para a cidade. É diretamente aqui no Lions ou com cada companheiro leão. O ideal é procurar os companheiros leões. Cada cantinho tem um companheiro leão que possa vender essa chave para nós. Nós estamos com o prazo de 60 dias para a gente estar efetuando a abertura da chave. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso diretamente na Fé na Praça. Então, na última semana da Fé na Praça, nós iremos para lá com o veículo para dar oportunidade para aquelas pessoas que tiverem adquirido a chave para estar testando essa chave e abrindo junto com os companheiros leões. Cabe ressaltar a importância e a credibilidade que a gente traz nesse momento do lançamento. Nós convidamos aqui o delegado de Polícia Civil para estar aqui conosco hoje, doutor Érico Rodovalho, para trazer a transparência de como funciona e a credibilidade do nosso evento. 27 de março é o Dia Mundial do Teatro, uma data que celebra a importância da arte cênica como instrumento de expressão, cultura e também de transformação social. Acendam as luzes, levantem as lonas, montem os palcos. O show vai começar! O Dia Mundial do Teatro foi criado em 1961 pelo Instituto Nacional do Teatro ligado à Unesco e desde então é comemorado em diversos países como forma de valorizar uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. A data homenageia atores, diretores e todos os profissionais envolvidos nas artes cênicas, além de promover reflexões sobre o papel do teatro na sociedade. Ao longo dos anos, a linguagem teatral evoluiu, mas manteve sua essência: provocar emoções, questionar realidades e aproximar o público de diferentes histórias. Acredito que o trabalho que está sendo realizado, assim como no cinema agora, né, Wagner Moura ali, acho que está conseguindo mostrar um pouquinho melhor essa arte, que não tem gente que fala assim, você mexe com teatro, você mexe com alguma coisa. Não, a gente trabalha com isso, é a nossa vida e a gente coloca toda a energia possível. Então acredito que está melhorando cada vez mais. Cada ano que passa, a gente está sendo um pouquinho mais valorizado. O teatro, ele é uma forma, muita gente pensa que é só entretenimento, né? Mas, na verdade, ele é uma forma de viver, de levar a sua vida diferente. Eu sempre brinco com meus alunos que quem faz teatro, ele vê o mundo de uma forma diferente. A arte consegue fazer a pessoa refletir, de ver esse mundo um pouquinho diferente. Em Patos de Minas, professores e alunos mantêm viva essa tradição. O teatro é visto não apenas como forma de entretenimento, mas também como ferramenta educativa e de desenvolvimento pessoal. Aqui em Patos, essa arte está crescendo bastante e cada vez mais pessoas lutam por isso e procuram seu espaço. E o primeiro ato ele tem muito essa questão de sair de cidade, na nossa cidade, ir atrás de algum festival. Uma notícia em primeira mão para vocês: acabamos de ser selecionados no Festival de Nepopó, São João Nepomuceno. O ano passado fomos lá com o Sankofa e esse ano a gente está com Raízes. Então a gente está levando mais uma vez o nome da cidade, a nossa história, lá para fora e também esperamos apresentar ela aqui em Patos. Ainda não temos aonde, mas quem sabe. Mais do que subir aos palcos, o teatro representa uma forma de dar voz a histórias e sentimentos, refletindo a realidade da sociedade e promovendo o intercâmbio cultural. Mas além de provocar diversas sensações em quem assiste, muitos atores relatam mudanças significativas após o contato com a arte, como mais confiança, comunicação e criatividade. Desde pequenininha, assistindo novelas e também percebendo o quanto eu era mais extrovertida, mais comunicativa, eu percebi a necessidade de fazer o teatro, porque era um sonho e também me conectava com áreas da dança, né? Com áreas da modelagem que eu já estava fazendo. E foi então que eu cheguei até o Marcos e comecei as aulas de teatro. E aí o meu olho ele brilhou ainda mais, onde eu vi que eu pertencia àquele lugar desde quando eu me conheço como gente. Antes do teatro, eu era presa em um padrão. Hoje, depois vendo, eu percebi que eu sou liberta a entender a minha autenticidade
entender quais estilos eu gosto, o que eu gosto de falar, gosto de me comunicar. Foi como abriu várias portas na minha vida, assim, e parecia que estava tudo fechado antes, sabe? Era como realmente abrir uma porta do meu sonho, o caminho que eu quero seguir. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de olhar o mundo com outros olhos. Desde pequeno, eu sempre fiz brincadeiras que brincavam com essa parte de ser um outro personagem ou imaginar como seria se o mundo fosse diferente. Então, desde pequeno, eu sempre estive nessa questão de mudar. E quando eu entrei no teatro, quando eu era criança ainda, consegui viver outras vidas, consegui ver outras histórias. E isso me deixou cada vez mais criativo, deixou mais liberto. Deixou eu pensando na questão de como seria se fosse diferente. E desde então, eu tenho seguido nessa área. O teatro também alimenta tanto dentro quanto fora dele, porque ajuda você a conseguir soluções para problemas que parecem não ter solução. Nesse Dia Mundial do Teatro, o convite é para que o público prestigie as produções locais e reconheça a importância dessa arte que atravessa séculos, mantendo-se viva e necessária. Aquele aluno que procura o teatro, ele sempre vai ter uma mudança, né? Cada um no seu tempo, obviamente. Vai ter aluno ali que começa, né, muito tímido e vai demorar 1 ano, 2 anos para se soltar, mas a diferença a todo final de ano, a toda apresentação, a todo festival ali, é muito visível. Que tenha coragem de dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, né, primeiro ato, é complicado, mas aquele momento que você coloca seu primeiro pezinho aqui dentro, provavelmente a sua vida vai mudar. E acredito que na maioria das vezes, ou sempre, para melhor. Tem tanta arte nessa vida que eu não conheci. E viva o teatro, né? Daqui a pouco, aqui no News, a gente fala das inscrições para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas que entram na fase final. E você vai ver que Célio Humberto foi eleito novo presidente da Copatos. A eleição aconteceu nesta sexta-feira. As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais seguem abertas até às 16 horas do dia 2 de abril. Há vagas para Patos de Minas. Os interessados devem realizar as inscrições pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, banca organizadora do concurso. São 380 vagas para o cargo de especialista em políticas e gestão da saúde, além da formação de cadastro de reserva. Todas as informações sobre o processo seletivo estão no edital SES número 1 de 2026. O concurso tem como objetivo fortalecer o quadro técnico da saúde estadual, ampliando a capacidade de planejamento, gestão, regulação e vigilância sanitária e epidemiológica no SUS de Minas Gerais. Os profissionais poderão atuar tanto na unidade central da Secretaria em Belo Horizonte, quanto nas unidades regionais de saúde distribuídas pelo Estado. De acordo com a Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Minas Gerais, Alice Gelber, a expectativa é atrair profissionais com perfil técnico e compromisso com a saúde pública. E aí o concurso agora em 2026 vem para recompor o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde na carreira de EPGS nível superior. O edital prevê 380 vagas para especialista em política de gestão da saúde em todo o estado de Minas Gerais e também tem a previsão de cadastro de reserva. Os candidatos, ao realizarem a inscrição, vão escolher qual o local de exercício que eles querem concorrer à vaga prevista no edital. Existem várias cidades onde temos sedes das unidades regionais de saúde, em que teremos realização das provas e, consequentemente, vagas conforme o quadro de vagas do edital 2026. E a carreira de especialista em política e gestão da saúde, ela é estruturada em níveis e grau, conforme a legislação prevê. Nossa previsão é homologar o resultado do concurso até o finalzinho de junho, início de julho, antes do período com as restrições impostas pela legislação eleitoral. Esperamos um perfil técnico aos novos concursados, na carreira, com engajamento em políticas públicas de saúde, conhecedores e apaixonados pelo SUS, com perfil analítico, que
goste, que saiba reverter o conhecimento e aplique os conhecimentos das áreas de formação para a melhoria da prestação de serviço à população. Para Patos de Minas, foram destinadas 5 vagas, sendo uma para qualquer graduação na área da saúde, uma para formados em enfermagem, outra para farmácia, outra para formados em administração, administração pública, gestão pública ou ciências do Estado, e a última para qualquer graduação em curso superior. Na tarde desta sexta-feira foi realizada a eleição na Copatos. A chapa liderada por Célio Humberto foi eleita para comandar a Cooperativa Mista de Agropecuária de Patos de Minas. O processo de votação para decidir a nova chapa que estaria à frente da Copatos vem se arrastando há algumas semanas. Inicialmente, a votação estava marcada para acontecer no dia 27 de fevereiro, mas no dia 24 do mesmo mês, Zé Francelino, presidente da chapa 1, ingressou com uma ação declaratória de inelegibilidade de urgência, questionando a candidatura de Célio Humberto, presidente da chapa 2. A ação apontava possíveis restrições previstas no Estatuto da Cooperativa relacionadas a conflito de interesses e acabou adiando a data anteriormente estipulada para a votação. A Justiça reconheceu a inelegibilidade de Célio no dia 25 de fevereiro. Além disso, determinou a substituição do candidato. No entanto, ele recorreu da decisão. Em 11 de março, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferiu uma nova decisão que garantiu o direito de Célio a participar do processo eleitoral, fazendo com que a nova data fosse remarcada. A votação se iniciou na manhã desta sexta-feira e contou com a presença de 486 votantes. Após algumas horas, o resultado finalmente veio. Célio foi eleito com 268 votos. Tiveram na chapa 1 194 votos, chapa 2, 268 votos, 4 votos, brancos, 486. Chapa 2, votado e eleito. Após o anúncio da vitória, Célio falou sobre o conturbado período de campanha e sobre as suas expectativas ao assumir o novo cargo. Essa vitória só vem coroar realmente a nossa dedicação, os nossos objetivos que foram traçados. Foi uma campanha muito respeitosa, com muita dedicação, com muito trabalho, com muito comprometimento com a causa do cooperado. Eu fui alvo, de várias questões, mas a nossa resiliência nos ajudou. Essa determinação que eu tenho é que eu colocarei em prol da causa do cooperado. Nós temos um plano de ação registrado lá na Copatos, quando assim registramos a nossa chapa. É um projeto amplo, bem consistente, e ele vai ser executado durante esses 3 anos, somado a outras questões que nós temos de forma estratégica também a serem implantadas. E o vice-presidente da chapa vencedora demonstrou gratidão aos cooperados que fizeram parte desse momento. A sensação é muito boa, né? Com certeza é um processo difícil, né? A gente enfrentamos aí por essa campanha, mas andamos aí mais de 10 mil quilômetros, vai correndo e vendo as dores de cada cooperado. Agradecimento, né? Agradecimento a todos os cooperados que estiveram presentes, que nos prestigiaram, que nos apoiaram. Foi muito bom. E a partir de agora, como é que vai ser esse trabalho? Com certeza, agora o trabalho é mais árduo ainda, né? A gente estamos aí com os 8 pilares, com o nosso projeto para ser feito para os cooperados. Vamos pôr em prática. O atual presidente, José Francelino, estava à frente da cooperativa há 12 anos e tentava mais uma reeleição para o triênio 2026-2029. Após o anúncio do resultado, ele fez o seu pronunciamento aos presentes. Pelo nosso histórico, pela nossa vida de dedicação à cooperativa, o que nós queremos é que ela seja eterna, que nós queremos que ela continue cuidando dos seus cooperados e a oportunidade de cada produtor de fazer do seu negócio algo que seja rentável, algo que possa ser continuado pela própria família, pela sua própria sucessão. Então, o recado está dado, nos resta obedecer o resultado, que foi bastante significativo. Eu entendi o recado, então fica todos com Deus, nós vamos fazer o sorteio para quem está presente para cumprir aqui a nossa pauta. Um abraço a todos.
O NTV News está terminando. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Ótima noite para você e até amanhã.